Fala aí, galera, beleza? Só para botar uma introdução aí, mas hoje vão ser uns vídeos um pouco mais longos, tá? A gente vai falar de centro de rolagem, né, o centro de gravidade do carro, o quanto influencia essa altura, né? A altura, se o carro está mais baixo, se ele está mais alto, e quanto influencia em relação ao jogo, né? A transferência de peso, né? A gente vai falar bastante de transferência de peso, né? Quando o carro vira para frente, para trás também, né? E a geometria do carro, né? Por exemplo, o Moving tem o Pivot Ball, né? Outros carros têm o C-Hub. Então a gente vai falar também da posição dos choques aqui, né? Posição dos links de cambagem, né? Vou chamar esses links aqui. É igual para frente e para trás, lógico que depende mas a configuração serve para a mesma coisa, né? Então a gente vai falar sobre isso aí, né? Esses links aí, esse link, a posição deles no choque, na torre, né? Desculpa. A gente vai falar um pouquinho disso aí. Espero que vocês gostem. São vídeos mais longos. Esse vídeo é um pouco mais longo, mas depois eu vou partir ele e botar em assuntos diferentes. Mas vamos ver se vocês gostam aí. Espero que vocês gostem. Beleza? Vamos lá pro vídeo então. Valeu. Voltando, galera. Isso aí. Vamos lá. Seguinte. Vou falar um pouquinho de centro de rolagem, né, o centro de gravidade do carro. Transferência de peso também a gente vai falar, tá? O que é, para que serve, o que ocasiona, né? Então a primeira coisa é centro de gravidade do carro. Vou ver que meu carro está aqui na medida que geralmente a gente faz, né, da frente do carro, essa medida aqui, né? Entre o chassi e o chão, certo? Tem, ou você faz com um paquímetro essa medida, ou você tem uns aparelhinhos pequenininhos que já tem uma medida de 22 a 30, eu acho, de altura. Você vai fazendo, cada clique ele te dá uma altura, aí você passa por baixo do chassi, tá? Mas basicamente é 25, 26 na frente, tem uns que 24, dependendo, e entre 25 e 28 na traseira, 26, 27, 28 na traseira. Geralmente na frente a gente coloca um pouco mais baixo que na traseira, tá? 1 milímetro, 2 milímetros no máximo, a diferença. E para que serve, né, isso? Isso é uma das mudanças que a gente consegue mudar o centro de gravidade do carro, ou seja, o centro de gravidade mais baixo, né? Ou seja, o carro fica mais baixo aqui assim, né? Ou o centro de gravidade mais alto. E o que isso muda no carro? Quanto mais baixo eu estou, menos transferência de peso lateral eu vou fazer, menos transferência de peso eu vou fazer, e menos pressão na roda eu vou ter, tá? Então, para que serve o centro de gravidade baixo? Para pistas com muito grip. Ou seja, o carro fica mais no chão, né? Ele fica mais... Por isso que carro de corrida, né, de asfalto, geralmente é bem baixo. Porque o centro de gravidade dele baixo, ele não precisa de tanta pressão no pneu para ter grip, né? Então o carro, ele traciona legal, sem precisar de rolar muito, sem precisar de ter peso para que ele tenha tração. Então, quando a gente tem uma superfície com muito grip, a gente pode baixar o centro de gravidade dele e eu vou já mostrar como é que faz isso, tá? E quando você tem uma pista é geralmente melhor também em pista mais flat, sem muito buraco e tal, tá? Quando tem muito buraco e uma pista que tenha menos grip, é legal você levantar um pouco o carro, tá? E aí não levantar tanto, tá? Levantar 2 milímetros, 3 no máximo, tá?
Então, se está 25, 24 na frente 25, botar 27 e atrás 28, já é bem alto, tá? E quando você faz isso, o que acontece? A transferência de peso para as rodas fica maior nas curvas, né? E aí, consequentemente, você tem mais pressão no pneu, né? Mais pressão, você tem mais grip, tá? Então, é basicamente isso. Então, como é que a gente consegue, né? E aí um exemplo, tá? Tem até um vídeo do Drake que ele mostra isso. Ele fala justamente dos ajustes e demonstra isso na pista, tá? Uma pista com muito grip, ele já estava com baixo, estava 25, 26, eu acho, 25 na frente, 26 atrás. Ele botou tipo 27 ou 28 na frente, 30 atrás. Cara, ele entrava nas curvas, o carro capotava. Entrava nas curvas, o carro capotava. Porque muita pressão lateral, o carro está com centro de gravidade maior, transfere mais peso, e quanto mais peso ele transfere, aí menos grip ele dá nas outras rodas, né? Ou seja, ele dá muito grip na roda e dá muita pressão lateral, o carro levanta, né? E é isso que acontecia. Então, quando o carro, por exemplo, vou virar para a direita, né? Freiei, ele freia, ele desce, né? À frente. Estou olhando aqui de novo por causa do vídeo, tá? Ele tem essa inclinação aqui, ou seja, transferência de peso, muito peso nessa roda, né? Então, se eu tenho um centro de gravidade mais baixo, o que acontece? O carro está mais baixo, ele transfere menos peso para cá, tá? Porque ele rola menos, né? Quando a gente fala de rolagem, né, do carro, é exatamente isso. Eu tenho um centro de gravidade mais alto, eu viro, ele rola mais, né? Ele vai fazer essa transferência mais para cá, ó, um lateral, né? Esse movimento lateral, ele vai fazer mais. Quando ele tem menos, mais baixo, ele faz esse movimento menos, ó. Ele não transfere tanto peso, tá? Para isso que serve. Então, se eu olhar também de frente e traseira, é a mesma coisa. Se eu viro para cá, né, para a direita, ele abaixa o bico na freada e rola mais para fora. Se eu faço a curva para o outro lado, é a mesma coisa. Ele abaixa, vem um peso para cá, e aqui, ó, muito menos grip, né? Então, quando eu tenho um centro de gravidade mais baixo, o que acontece? Eu transfiro menos peso. Provavelmente eu vou ter um pouco mais de grip nessa traseira aqui. Tá? Na traseira aqui. Porque eu não tenho tanta transferência de peso. Então, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Quando você tem muito pouco grip, você tem que aumentar. Porque quando você rola mais, tem mais transferência de peso. E consequentemente, você tem mais grip. Mas você não vai entrar mais na curva daquele jeito tão rápido, igual se tivesse com centro de gravidade mais baixo. Tá? Como é que ajusta isso? Essas arruelas aqui, do amortecedor. Isso aqui ajusta a altura do carro, né? Então, quanto mais fechado, vamos fechar tudo aqui pra vocês verem. Quanto mais fechado, mais baixo o carro vai ficar. Fechadinho, né? O carro vai ficar bem baixo, olha lá. Mas eu botei, ó, deve estar com 23 aqui, sei lá, 22. Está muito baixo, então ele transfere menos peso, ó. Quando eu faço curva, ele transfere menos peso, quase nada, porque já está muito baixo, não tem tanta transferência de peso. Agora quando eu boto mais alto, vamos lá, né? Mais alto, mais alto, mais alto. E outra coisa que muda também, né, na altura do carro, vou mostrar, e na dureza também. É o que a gente vai falar um pouco mais à frente no vídeo, que muda também essa transferência de peso, né? É a geometria do carro. A geometria do carro também muda bastante essa transferência de peso para as rodas, tá? Tá bem alto. Porque quando você muda, e a gente vai falar um pouco mais, agora eu botei bem mais alto. Olha lá, a torre até subiu. Agora está muito mais alto, certo? E aí acontece, na freada, ele freia, opa, transfere muito mais peso para lá. Tá vendo? Ele tem muito mais jogo lateral. Tem muito mais peso transferido lateralmente. Tá? Então é isso. Eu não vou ficar voltando não, mas depois a gente volta.
Outra coisa aqui de transferência de peso é justamente esses links aqui, ó. Geralmente no Mugen é essa balancinha de cima, que é o que a gente chama de link de cambagem, mas pode chamar também de link de anti-rolagem, né? Tem gente que chama isso, porque ele evita que o carro role ou não, dependendo, ele dá uma limitação da rolagem. Quanto mais baixo aqui nesse ajuste, esse ajustezinho da frente aqui, esse aqui, né? Esse coisinha, uma buchinha, né? Em alguns são uma buchinha, outros são uma furação que você bota para cima ou para baixo. Quanto mais para baixo, menos o carro rola. Quanto esse link estiver para baixo, menos o carro faz a transferência de peso, porque ele puxa o chassi para cima. Então ele deixa um pouco, quando ele fiz a curva, por exemplo, para a direita, na hora que ele transfere o peso para a esquerda aqui, para essa roda aqui, essa roda tende a cair. E a gente vai falar isso, ela tende a essa parte de cima vir para cá, né? Eu vou mostrar isso no vídeo. E esse link aqui faz com que ele puxe o chassi. Então se ele puxa o chassi, ele não deixa que o carro desça muito. Então ele tende a deixar o chassi mais reto, tá? Quando está mais baixo. Quando está mais alto, ele tende a rolar mais, até que ele consiga puxar, né? Porque é a angulação, né? Então quando ele está com um ângulo mais baixo, ele tende a deixar o chassi mais reto. E quando ele está mais alto, na hora que rola, ele rola, vai fazendo assim, aí sim ele começa a resistir. Então, a gente vai falar disso depois, mas é basicamente isso. Atrás acontece a mesma coisa, né? A traseira, a mesma coisa, né? Se eu viro aqui para a esquerda do carro, o carro vai transferir o peso para cá e essa roda aqui tende a levantar, né? Então tem rolada, ela rola para cá, né? Então tem mais pressão nesse pneu aqui. Se esse link aqui tiver mais alto, ele vai rolar mais, tá? E se esse link tiver mais baixo, ele rola menos, tá? Basicamente isso. Então, quando tem um roll center mais alto, aqui está alto. Você vê pela angulação que está praticamente reto aqui. Então ele vai rolar, está mais ou menos reto, ele acaba rolando mais. Se o centro de gravidade está mais baixo, né? Aqui está até atrapalhando um pouquinho. Se o centro de gravidade estiver mais baixo, o link aqui, ó, fica, tá vendo? É angulado. Ele fica angulado para baixo. Ou seja, aqui, ó, o centro de rolagem, se estiver mais baixo, lá, ele fica angulado, certo? Quando ele está mais ou menos, ele fica reto. Quando ele está mais alto, ele fica um pouco mais alto, ele fica já com ângulo. Então isso muda o comportamento do carro, tá? Transferência de peso para as rodas. E isso ocasiona no quê? Na tração. Então mais tração ou menos tração. Ok? É isso. E transferência de peso. Então os links, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E a tração que exerce neles, tá? Depois a gente vai falar também dos sextavados das rodas, né? O centro, sextavado, que, porra, descoberta, cara, bom demais. Então, espero que vocês gostem. É isso aí, vamos pro vídeo agora de geometria, né? Então a gente falou do centro de rolagem, quanto mais baixo, mais alto, transferência de peso, quanto mais peso, mais tração, né? Transferido, mais tração você tem nas rodas, para as rodas que forem transferido o peso, é isso. E a gente vai falar agora da geometria dos carros e a gente vai fazer algumas comparações. Beleza? Valeu, galera. Vamos que vamos para cima. Fala aí, galera. Beleza? Então, a gente já falou um pouco de centro de gravidade, né? Centro de rolagem, né? A gente já mostrou aí como é que faz o ajuste, né? Desse centro de rolagem, para que serve e tal. E agora é legal a gente, enfim, a gente falou de transferência de peso também, né? Vamos falar um pouquinho da geometria do carro, né? E para que serve a geometria, né?
tinha coisa que até eu mesmo não sabia. Eu vi alguns vídeos e aí eu deixo indicação aí. Vai lá no canal do Joseph Quaigran, do JQ, né? E veja lá o Kyosho versus Mugen, que ele fala justamente disso que a gente vai falar agora, muito mais detalhado, tá? Eu vou tentar fazer alguma coisa parecida, né? Para explicar algumas coisas e coisas que, cara, eu nem imaginava e achava que tem poucas modificações que eu achava que nem faria tanta diferença para o carro e a gente faz muita diferença para o carro. Tá? Vou mostrar aqui alguns exemplos do que é geometria, né? A geometria é o desenho tanto da torre, né? É as posições aqui desse link, né? Do Mugen como se fosse uma balancinha. Em alguns outros carros é como se fosse um link mesmo, o pessoal até chama de link de cambagem, né? Mas até o Joseph mesmo fala, isso aqui é um link anti-rolagem, né? É um link anti-rolagem. Além da cambagem, ele é anti-rolagem, ou seja, ou então um link de rolagem, vamos dizer assim, que é um link que faz com que segure, né, o carro e o pneu, né? E aí eu vou mostrar algumas forças que isso aqui exerce, né? E além disso, tem os hubs, né? Do Mugen, aí vamos mostrar aqui. Mugen. Do Mugen, ele é um ball link, tá vendo? Então aqui, ó, ball link, né? Ball link, certo? Deixa eu aumentar aqui para mostrar, ó, ball link, né? E isso aqui existe uma geometria, tá? A gente vai falar um pouquinho dessa geometria, desses tipos de link. Você vê que esse aqui é o D8, né? Um desenho do D8. Deixa eu ver se tem um outro desenho. Esse aqui é do Kyosho, que eu vou falar traseira. Aqui é do D8, ó. E aí do D8, ó, você vê aqui, ó, é C-Hub, né? Existe uma geometria disso aqui, diferente da do Ball Link, certo? E o do Kyosho também, ó, é um C-Hub, certo? Eu tinha feito uma bola, né? Tá vendo? Do Kyosho também é um C-Hub, é um pouco diferente do D8, mas o conceito do C-Hub é igual, né, dos dois. E o do Mugen, que é bem diferente, né? Do Mugen, a gente tem essa diferença. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui do Mugen, que dá para ver melhor. Aqui, ó. Olha isso aqui. Né? Vou aumentar um pouquinho. Olha isso, né? É bem diferente, né? Então esse aqui é o ball link. Você vê a inclinação que tem e a gente vai falar disso, tá? E o que é importante, né? Você vê a geometria também do Kyosho, olha lá, é diferente da do Mugen, né? É posicional e ele é um link, não é igual uma balança, não tem uma balança igual o do Mugen. Então essa é a geometria do carro, né? E a traseira também é diferente. Esses hubs aqui, ó, são diferentes. Ó, esse aqui é o hub do Kyosho, né? Esse hub tem aqui o hinge pin, né, que chama aquele pino que fica aqui no hub, né? E aqui o axle, né, que é o sextavado da roda, né? Então você vê que a posição do sextavado e do hinge pin isso faz diferença. Eu não sabia, era uma das coisas que eu não sabia e que a gente vai discutir um pouquinho. Tá? E o do Mugen, deixa eu ver se tem um do Mugen aqui, tenho também, mas deixa eu ver esse cara aqui. Né? O do Mugen, essa aqui é a melhor foto que eu achei. Tá? O hinge pin é bem próximo do sextavado, né? A posição do hinge pin, né, que é essa posição aqui,
é bem próximo do sextavado, né? No desenho lá no vídeo do Joseph, ele fala, ele mostra um desenho que ele fez lá de projeção, de projetista lá, e que mostra essa diferença e por que que assim, por que que o funcionamento disso, né? Então faz muita diferença, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então eu queria começar, vai ser um vídeo mais longo, mas bem técnico, bem diferente, e eu acho que vocês vão gostar, mas peço paciência porque é um vídeo que exige bastante e é bem técnico, né? E que eu não sou bem, enfim, vou pausar, depois eu vou fazer o vídeo e depois eu fazer a edição, tá? Mas eu geralmente eu não faço muita edição não. Então vamos lá. O que acontece, né? Aqui tá, eu vou dar um exemplo aqui da frente mesmo, né? E das forças que exercem, né, no carro, né? Quando você faz curva. Então a geometria ela influencia muito em curva, né? Entrada e saída de curva, que é basicamente o que te dá mais equilíbrio do carro, o que você tem que buscar o equilíbrio do carro, né? Na reta, praticamente todos são bem parecidos, né? O interessante é a entrada e saída de curva. Quando dá mais entrada, mais saída, se sai mais tranquilo, mais equilibrado, ou se ele tem muita curva, enfim. Então, vamos imaginar que a gente está aqui com a frente do Mugen, tá? Vamos imaginar que esse carro vai fazer uma curva para cá. Opa. Uma curva para a direita dele, tá? Então, uma curva para a direita dele. Então, fiz que o carro vai virar para cá, beleza? Quando ele vira para cá, o que acontece com o carro? O centro de rolagem, né, que tem um centro de rolagem, vai tender a fazer um movimento para cá, rolar para cá, né? Desculpa. Ele vai tender a rolar para cá, certo? Certo? Então ele tende a rolar para cá. Eu vou fazer um tanto de besteirinha aqui nesse vídeo, mas deixa quieto. Então, se ele virou para cá, ele tende o chassi tende a rolar para cá. Então, o que acontece? Vai existir uma força que vai empurrar para lá, né? Porque é a força do carro que vai empurrar para lá. Então, o carro virando para lá, vai exercer uma força para cá e o centro de gravidade tende a rolar para cá, né? Tende a fazer um movimento de rolagem para lá. Beleza? Então, força para cá, o que acontece? Eu vou ter uma pressão maior nesse pneu aqui. Ele vai exercer mais pressão nesse pneu, um pouco menos nesse. Na traseira a mesma coisa, vai ter pressão nesse pneu aqui e menos nesse. Certo? Com isso, o que eu tenho, né? Eu tenho uma outra força, quando isso é exercido, essa força do carro, né? Ou seja, a rolagem do carro exerce mais força para esse pneu aqui, e nessa balança aqui vai ter uma força para cá, para esquerda, certo? Essa esquerda do carro. E aí o que acontece? A tração exerce uma força aqui lateral. Então, aqui vai ter uma força aqui, uma força lateral por causa da tração aqui, né? Contra essa força aqui, ou seja, essa aqui é a força do carro e aqui é a força lateral, além do peso, né? Então está exercendo tração aqui, mas isso aqui faz com que resista à força que o carro está fazendo para fora, né? E a tração segura. Quando isso acontece, né? Quando essa tração acontece, eu não queria fazer reto não. Vamos ver se agora não vai reto. Tá reto ainda. Vou fazer com isso aqui, beleza.
Então, quando isso acontece, o que acontece? Com o peso jogado para cá do carro, esse pneu tende aqui a segurar, e isso aqui, ó, em cima do pneu, ele tende a fazer um movimento para cá, ó, caindo, né? Por quê? Porque ele está rolando. Então, o pneu, a força do pneu aqui embaixo está fazendo essa força para lá, e aqui, pela força que o carro está fazendo, ele tende a cair, certo? Tende a baixar para cá. Esse pneu tende a puxar para cá. Quando ele tende a puxar para cá, o que acontece, né? Ele puxa junto, né? Ele puxa esse link aqui para fora, né? Se ele puxa esse link para fora, o que acontece aqui com o carro? Ele puxa também, né? Então a força que é feita para cá, ele puxa, esse pneu tende para vir para cá, e esse link é puxado para cá também, né? Então, o que altera aqui, né? Então, a geometria do carro, o que altera a geometria do carro? Essa configuração desse carro aqui, dessa paradinha aqui, ó, sem preenchimento. Aqui, isso aqui, né? Essa paradinha aqui, quanto mais baixo tiver, ou seja, em vários carros são diferentes. No Mugen aqui é uma bucha, né? Tem uma bucha no centro, uma bucha embaixo, uma bucha em cima. Em outros carros, por exemplo, no Kyosho, já é diferente. Aqui, ó, no Kyosho é isso aqui, ó lá. São várias posições aqui, então mais embaixo, mais em cima e mais curto, né? Então é um pouco diferente. Voltando aqui para o Mugen. Então, quanto mais baixo isso aqui tiver, né? Quando essa força exercer, ele vai puxar também. O link, ele puxa o chassi também. Ou seja, se o chassi está rolando, ele tende a rolar para baixo. Ele tende a fazer isso aqui, né? O chassi tende a estar aqui, fazer esse movimento para baixo, certo? Rolando, né? A rolagem do carro, né? Então, quando esse link está embaixo e essa força é exercida para fora, para poder, ele puxa esse link, né? Quando ele puxa esse link, ele tende a rolar menos quando está embaixo. Quando essa configuração desse link está para baixo e esse pneu está puxando para fora, existe essa inclinação aqui, né? Essa inclinação aqui. Isso aqui está até inclinado, tá vendo? Então, quando ele vai com o pneu para fora, ele puxa o chassi também. Então, ele não deixa com que o chassi role muito para baixo, né? Ele não deixa que o peso seja transferido muito para baixo. Ele tende a manter o chassi um pouco mais flat. Tá? Então, quando essa paradinha está embaixo. Quando você vai subindo o link, né? Você vai aumentando o link aqui, o que acontece? O chassi tende a rolar mais, né? Então ele puxa menos do que se estivesse embaixo, né? Porque ele tende a fazer o movimento mais para baixo até que ele comece a resistir à rolagem, né? Então esse link aqui nada mais é, cara, do que, além da cambagem, né? De configuração de cambagem. No Mugen a cambagem é só uma arruelinha aqui. Então nos outros carros é configurado. Você vê que aqui, por exemplo, é essa configuração de cambagem, mas o link é um link, né? Não é um braço, mas esse aqui é a configuração de cambagem. No Mugen é diferente. Então esse aqui é a cambagem, e o link, essa angulação aqui diferencia. Quando você bota na torre embaixo, no meio, em cima, isso faz diferença, certo? Então é só vocês lembrarem que é o seguinte, isso altera também, né? E aí vamos falar um pouquinho para frente. Se o carro está mais duro ou mais mole. Porque se ele rola mais, quanto mais ele rola, quer dizer que ele fica mais macio. Quanto menos ele rola, mais duro ele fica. Então não é só o amortecedor, né, que dá a dureza do carro. Quando você bota mais embaixo,
ele rola menos, consequentemente ele fica mais duro. Quando você bota em cima, ele rola mais, né? Consequentemente ele fica mais mole, né? E ele rola por causa desse movimento de carro. Tem a tração, o pneu puxa o chassi. Se está embaixo, ele tende a deixar o chassi mais flat. E se está em cima, ele tende a rolar mais. Ou seja, rolar mais é o que? Mais transferência de peso, é o que eu falei antes, né? Então, quando ele rola mais, mais transferência de peso, né? Então, mais pressão ele vai ter aqui também. Quando está embaixo, o que acontece? Quando está embaixo, né, o link aqui embaixo, eu vou ter a mesma força lateral, vou ter a mesma força de tração, vou ter essa força aqui puxando para baixo. Só que eu vou ter menos isso aqui. Eu vou ter menos isso aqui. Vou ter menos pressão aqui. Por quê? Porque ele está rolando menos. Consequentemente, se ele rola menos para esse lado de cá, vou botar isso aqui, porque se ele rola um pouco menos, eu tenho menos isso aqui, porque eu tenho menos peso transferido para cá, né? E o chassi não torce tanto, né? E aí eu tenho menos peso, eu tenho menos pressão aqui, né? Eu tenho menos tração também. Tá? Quanto mais alto, mais eu tenho isso aqui, ou seja, eu faço mais transferência de peso, mais rolagem. Essa força é a mesma, essa aqui também é a mesma, isso aqui também é a mesma, mas se eu tenho mais rolagem, eu transfiro mais peso para a roda. Então isso aqui é maior. Então essa pressão aqui é maior. Tendo essa pressão aqui maior, o que acontece? O chassi rola mais, eu tenho mais tração nessa roda. Consequentemente, mais peso que foi transferido para cá. Então, mais peso aqui, menos peso do lado de cá. Muito menos peso na roda de trás, se for freada, né? Na freada, essa roda de trás aqui vai estar com muito pouca pressão, certo? Eu transferi muito peso para lá. Beleza? Cara, isso é muito importante, isso aqui, né? Então, e isso aqui a gente consegue definir o que a gente quer, né, fazer para o carro, por exemplo. Na entrada e saída de curva, o que você quer ter? Você quer ter mais tração traseira, mais dianteira? Quanto mais pressão você tem, mais tração você tem. Quanto menos pressão você tem, menos tração você tem, né? Então, esses links geralmente são usados, por exemplo, você usa os de baixo quando você tem uma pista que tenha grip. Você tem pista que tem grip, você usa os links de baixo, porque ele rola menos, você não precisa de tanta tração. Você já tem tração. Você bota os links de cima, você bota aqui em cima, quando você tem pouco grip, né? Por quê? Porque você precisa de mais peso para poder conseguir grip. Então você precisa de transferir mais peso. Consequentemente, tu vai ter mais rolagem, tem que tomar cuidado, enfim. Se você bota para cima e numa pista que tenha muito grip, você vai começar a capotar, né? Independente da altura do carro. Ou você muda a geometria relacionada ao centro de gravidade, o centro de rolagem. Se você bota ele mais alto, você tem mais peso também no pneu. Ou você muda aqui, que aí você vai ter mais rolagem. Se tendo mais rolagem, você tem mais pressão no pneu também, tá? Cara, tem que ver esse vídeo várias vezes e eu indico que vocês olhem o do Joseph, tá? Que ele explica muito, mas muito bem isso aqui, tá bom? Isso era uma das coisas que eu gostaria muito de falar, beleza? O próximo, cara, assim, dando até uma pausa aqui, vou até mudar a forma aqui. O próximo é o seguinte, no mesmo vídeo ele fala muito da geometria do carro, da parte da frente, ou seja, C-Hub. Então, usando o C-Hub, certo? C-Hub como HB, Kyosho, TLR, todos esses são C-Hub. E no
outro caso, igual ao do Mugen, né? Que é o Ball Link, o Pivot Ball, né? Ball Link, Pivot Ball. Todos esses são esses hubs, né? Que são com bola, tá? Como Associated também é dessa forma. E ele fala não só desses links, mas como também dos links traseiros. Os links traseiros. Esse aqui do Kyosho. Então tem vários, eu vou fazer a comparação do Kyosho, que dizem que a tração do Kyosho é muito boa e tal. A gente vai entender por quê. E o do Mugen, que está por aqui. Que o do Mugen. O do Mugen também tem as questões de tração e como eles influenciam na curva também. Então, os links traseiros, esses hubs traseiros, influenciam no carro fazendo curva. Então, vamos lá, né? Lá na frente, né? Então, vamos falar um pouco da frente do carro. Como eu falei, esse vídeo vai ser longo, tá? Espero que vocês consigam entender. Na frente do carro, o que influencia nisso aqui? Existe um eixo de curva nesses hubs, né? Ou seja, o eixo onde o carro faz a curva, né? O do Mugen, ele é meio virado assim. Ele torce o carro assim. Esses de C-Hub, eles fazem assim, reto. E aí tem a cambagem, né? Mas ele tem um eixo de curva que é reto em relação ao pneu, tá? E a cambagem é lateral. E aí vocês sabem como é que é a cambagem, não, desculpa. O caster é o que deita o pneu, né? Deita um pouco de frente para trás. Então, isso influencia, porque vou tentar desenhar aqui. O eixo, imagina que aqui tem um pneu, depois eu vou mostrar com o pneu, tá? O eixo que é o contato, o eixo central do pneu, onde tem mais contato no pneu, é o centro do pneu. Então imagina o centro do pneu aqui assim, tá? E esse eixo, por estar curvado aqui, é por causa do caster, tá? Então esse eixo curvado aqui, ó, é esse eixo aqui que é o eixo de curva, tá? Só que nessa imagem ele está curvado. Está curvado por causa do caster, porque está na lateral. Se fosse de frente, você vai ver que o eixo é reto. O eixo dele olhando de frente é um eixo reto. Tá? Então eu tenho esses dois. Eu tenho o centro do pneu, tem o contato do pneu com o chão. Tá? Então é onde está centralizado o pneu no chão, ou seja, é onde é feita a força, onde o pneu exerce força, tá? E aqui eu tenho o centro, que é o centro do eixo que faz a curva, ou é o centro de steering, é o eixo de torção, o eixo de curva desse hub. Tá? Então você lembre-se que o do Kyosho é reto, assim, tá? Beleza? Então, do Kyosho é reto. Não dá para mostrar isso aqui. No vídeo do Joseph ele mostra isso muito bem, tá? Então, olhem lá, por favor. E o do Mugen, também não vou conseguir mostrar direito aqui, mas o centro do pneu está aqui. Vamos dizer, eu vou fazer reto, mas aqui é curvo, né? Mas imagina que o centro do pneu é reto. Isso aqui, o centro de curva do Mugen, você vê que pela balança você já consegue ver, ó, ela é mais curta em cima e mais longa embaixo. Ele é curvo. E esse hub, ele tem um degrauzinho aqui para deixar o pneu reto. Mas o centro dele de curva é assim, ó. Ele vem daqui para cá. Tá?
Ele faz esse movimento. E o contato dele, a interseção dele de contato é aqui, para fora. Tá? E o do Kyosho é para dentro. Ou seja, é o contact patch que ele fala, né? Que é esse aqui, isso aqui, ó. Perdão. Esse aqui é o contato entre onde tem exerce a força e o contato do pneu no chão. E do Mugen é para fora. Isso faz muita diferença, tá? O do Mugen é aqui fora. O do Mugen é aqui fora e o do Kyosho aqui dentro. Do Kyosho aqui dentro. O do Mugen aqui fora e o Kyosho aqui dentro. O que isso faz diferença, né? E aí eu vou mostrar outro desenho que, se não ficou claro, gente, eu peço que vocês olhem o desenho lá do Joseph, tá? Aqui tá, então vamos lá. Vou botar azul. Aqui, já vou, filho. Aqui está o contato, aqui está onde é o steering, né? Onde é o ponto de curva do Kyosho. Certo? Aqui, mesma coisa. Que é o que eu mostrei, reto. A traseira eu falo depois. E o do Mugen tá fora. Né? Tá aqui, ó. Por causa da curvatura. Beleza? E aí, isso, por exemplo, Vamos imaginar que acelerando, né? Então, o carro, por exemplo, na saída de curva. O carro na saída de curva, para acelerando, esse pneu tende a rolar ir para frente, certo? E empurra o chassi também para frente. Como o centro dele de curva, ou seja, a força que é exercida no steering, está dentro, ou seja, interior ao centro do pneu, onde tem o contato do pneu com o chão, esse pneu vai tender a fazer um movimento assim, ó. Vou mudar de cor aqui para ficar. Então quando ele começa a acelerar, ele tende a fazer um movimento para dentro, movimento de toe-in, quando ele acelera. Por quê? Porque esse aqui exerce uma força, é como se estivesse segurando um negócio, segurando firme, e outra coisa fazendo correr para frente. Então finge que tem uma linha ligada entre os dois, né? Um correndo e o outro parado. Um tentando acelerar e o outro parado. O que vai acontecer? Finge que tem uma linha ligada entre os dois. Essa linha vai puxar esse cara que está movimentando para dentro. Então ele vai fazer um movimento rotatório para dentro. Tá? Então é esse movimento que o do Kyosho faz para dentro. Na hora de acelerar, ele faz a mesma coisa com os dois. Né? Ele tende a fazer esse movimento para dentro. Tá? Quando acelera. O do Mugen, esse cara aqui é fixo e esse aqui tende a fazer o movimento, né? Então, é o contrário. Ele faz o movimento para fora, stall out, quando acelera. Movimento para fora, stall out, quando acelera. Então, vamos lá, gente. Uma pausinha rapidinho. Então, só para eu poder não falar besteira, né? Então, na saída de curva, na aceleração, o que acontece, né? O Kyosho, ele tende a fazer um toe-in, né? Quando acelera. Então,
vamos dizer, quando ele acelera, ele tende a botar o carro mais flat na frente. E com isso, ele te dá um pouco mais de curva. Quando, por exemplo, uma aceleração saindo, eu tô saindo de uma curva para a esquerda, o pneu ainda está virado para a esquerda, né? E aí eu começo a acelerar. Quando eu começo a acelerar, o carro tende a dar mais toe-in, ou seja, se eu estou virando para a esquerda, ele dá mais toe-in, o que acontece com o pneu da esquerda? Ele tende a ir para a esquerda, mais ainda, porque é onde tem mais pressão. Então ele tende a fazer um pouco mais de curva, tá? Na saída. E o Mugen, né? O Mugen é um pouco diferente. O Mugen, quando eu estou fazendo a curva, quando eu acelero a frente, tá? Eu estou falando só da frente. Lembre-se que o carro é um conjunto, eu vou falar da traseira. Quando ele acelera, está virando para a esquerda, quando ele acelera, ele tende a fazer o toe out. Ou seja, o pneu direito, né, que está exercendo mais força, ele tende a abrir um pouco mais e fazer menos curva. Ou seja, na saída de curva, o Kyosho, a frente do Kyosho tende a fazer mais curva e o do Mugen menos curva na saída e acelerando. Tá? E quando eu estou freando, né? Quando eu estou freando é o contrário, mas o mesmo movimento, né? Então ele tende a frear, ele tende a fazer um movimento contrário, né? Mas freando, ele tende a fazer um toe out. Tá? O Kyosho tende a fazer um toe out, ou seja, ele tende a abrir na freada. E o do Mugen, quando você freia, ele tende a fazer toe in. Esse pneu tende a fazer o toe in. Tá? Ele faz o mesmo movimento aqui, ó, para dentro, ou seja, essa ponta do pneu vem para dentro e isso aqui vem para fora, tá? Fazendo esse movimento que eu indiquei aí. E aí, na freada, o que acontece? O Kyosho na freada, ele tende a fazer toe out. Então ele tem muito mais steering, ele tende a ter mais curva, então ele fica menos estável na freada. E o Mugen tende a fazer toe in, ou seja, ele tem menos steering na freada, menos entrada de curva. Tá? Então, pivot menos entrada de curva, Serrado mais entrada de curva na freada. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, se não, legal ver o vídeo lá do Joseph, tá? Tô enfatizando isso porque é bem complexo, tá? E é legal vocês darem uma olhada lá. Vamos para a traseira? Então, falando um pouco da traseira, eu tenho um outro exemplo aqui. A traseira, né? Do Kyosho. O centro de contato do pneu, vamos falar que aqui é onde vai o pneu, aqui mais ou menos assim, né? Enfim, o pneu, eu não vou desenhar o pneu aqui não, porque o centro do pneu, eu só sei que no centro do pneu fica aqui assim, ó. Vou desenhar em vermelho, que eu já tinha desenhado em vermelho lá. O centro do pneu do Kyosho fica mais ou menos aqui assim. Centro do pneu do Kyosho, mais ou menos aqui assim. E o hinge pin, né? O hinge pin, que é onde segura, tá aqui, ó. Ou seja, tá aqui assim, certo? Ele não tem angulação não, ele fica reto, certo? O hinge pin aqui, beleza? Dentro dessa parte do contato aqui fora. Lembra-se que isso aqui é fixo, né? E aqui é onde o pneu vai exercer a força. O do Mugen,
eu não tenho um desenho tão legal, mas o centro do pneu vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Tá? E o hinge pin que está aqui, tá, deixa eu voltar com o vermelho. E o hinge pin fica fora, fica para fora, ao contrário do Kyosho, tá? E fica fora. Tem um desenho que é legal de mostrar. Olhem no vídeo lá do Joseph, cara. Melhor do que eu tentar explicar aqui, mas é basicamente isso aqui. O hinge pin do Mugen fica para fora, ou seja, esse axle aqui, o sextavado da roda fica muito próximo do hinge pin. Então, se ele fica muito próximo do hinge pin, o centro de contato do pneu fica para dentro do hinge pin, ou seja, o hinge pin fica para fora. Tá? Com isso, a gente pode fazer o seguinte, então, o do Kyosho fica para dentro, né? Você vê que o hinge pin é bem mais distante do que do sextavado da roda. Com isso, a gente pode vir nesse desenho aqui, tá? Então, o hinge pin do Kyosho, que é assim, o hinge pin do Kyosho fica aqui assim, mais ou menos, certo? Aqui assim, mais ou menos. E o do Mugen fica aqui assim, ó. Entende por que a geometria é diferente, cara? A geometria dos carros são diferentes. E a força que exerce é ao contrário também, né? Então, olhando um pouco o que a gente falou, na aceleração, então acelerando, esse carro vai mandar para frente, igualzinho à frente lá, acelerando, né? Vamos botar de verde também para ficar. O Kyosho, ele tende a fazer esse movimento para cá, ó, de toe-in da traseira, ou seja, toe-in da traseira. Ele tende a fazer um toe-in na aceleração, e isso dá mais estabilidade na aceleração, na saída de curva. Tá? E o Mugen é o contrário. O Mugen, ele tende a fazer toe-out na aceleração. Isso dá mais curva. O carro faz mais curva, porque ele dá o toe-out e ele tende a girar mais. Tá? Então o Mugen tende a girar mais. Na freada é diferente. Na freada o Kyosho tende a ter menos estabilidade na freada, porque ele faz toe-in, ele faz toe-out na freada. E o Mugen faz toe-in na entrada de curva, ele faz toe-in. Ao contrário da aceleração, ele faz toe-in. Ou seja, ele é mais estável na entrada de curva do que na saída de curva. O Mugen, ele faz menos curva na entrada de curva, ele tem menos entrada de curva, mais estável. E o Kyosho, mais entrada de curva, menos estável na entrada. Na saída, o Kyosho tem muita estabilidade, porque ele tem grip na traseira, porque ele faz toe-in, e tem estabilidade na retomada, e o Mugen menos estabilidade na tomada de curva, tá? Apesar de fazer menos curva. Cara, isso influencia muito, é legal entender isso no carro, tá? Por que que isso acontece, e aí vocês vão entender por que que é diferente do outro, né? É o inverso do outro, praticamente. E aí como é que a gente muda isso? Por exemplo, eu quero então que meu Mugen geralmente ele tende a fazer mais curva na aceleração. Porque a traseira é um conjunto, né? A frente com a traseira. A traseira tende na aceleração a fazer com que o carro gire mais. Então, do meio para o final da curva,
o Mugen tende a girar mais, porque se acelera ele gira mais. Por isso que o pessoal às vezes tem problemas com saída de curva, o carro gira muito. Então tem que corrigir isso no caso do Mugen, né? Quem pilota Mugen, né? Aí é a particularidade, cada piloto vai ter uma particularidade, né? No Kyosho é diferente, ele tem muita entrada de curva, então na freada ele é menos estável, né, do que o Mugen. Em bump, né, ou seja, com um buraco, pista com buraco e tal, o Mugen é melhor na freada, muito melhor em pista com buraco. Ele é bem bom em pista com buraco. Não falando que o do Kyosho não é, tá? Porque ele tem outras coisas que são boas também, como também o Mugen. O Mugen em pista com muito grip é bom, não é ruim. Ele é mais tranquilo para se pilotar, né? E como ele tem muito grip, ele não tem esse problema tão... Ele não mostra o problema de traseira, não existe problema na verdade, né? É a forma que o carro tem de pilotar. Que o pessoal fala muito do Kyosho, né? O Kyosho é um carraço, faz curva pra caramba, realmente ele tende a fazer mais curva por causa do C-Hub, ele usa C-Hub. Então é basicamente isso, tá? Que eu queria falar. E como é que a gente faz para melhorar, né? Como é que a gente muda isso no carro? Mudando esse carinha aqui, ó, o sextavado. Porque quando eu mudo o sextavado, eu boto a roda para fora, por exemplo. No Mugen, eu quero que isso aqui faça mais, na saída de curva tenha toe-in, ou seja neutro, né, na saída de curva. Como é que eu faço isso? Eu tenho que jogar esse eixo vermelho, que é o eixo do centro da roda, para fora. Como é que eu faço para fazer isso? Eu boto um sextavado mais grosso. Esse aqui é de 1 milímetro, eu boto de 2 milímetros, né? Ou de 3 milímetros, não sei, de 2 milímetros, eu acho que já funcionaria bastante. Reduziria muito, por exemplo, uma pista com pouco grip para o Mugen seria melhor, né? Um sextavado maior. Por quê? Reduziria essa força que ele faz de toe out, que dá mais curva para o carro na saída, tá? Que é diferente se eu fizer isso no Kyosho. O que acontece? Essa diferença aqui vai aumentar muito. Então, provavelmente na entrada de curva ele vai ficar menos estável ainda. Quando eu entrar na curva, na freada, o Kyosho tende a traseira a fazer toe out, né? Fazer a traseira toe out. Então ele desestabiliza um pouco a traseira na entrada de curva e muito estável na saída. E aumentar mais ainda essa diferença. Talvez não seja tão bom assim. Botar um mais largo. E se eu quisesse, por exemplo, num Kyosho, fazer uma pista com muito grip, fazer com que ele tenha mais estabilidade na entrada e menos na saída, eu reduziria o sextavado, o tamanho do sextavado, né? Ou seja, a grossura desse sextavado, né? A grossura desse cara aqui, essa grossura aqui, ó, diminuiria, porque aí é ao contrário do Mugen. Entende que a diferença dos carros, cara? Entende o que a gente pode mudar? Uma paradinha dessa que a gente muda a geometria do carro? Muda como é que o carro se comporta? Então, é isso, galera. Eu espero ter mostrado aqui um pouco para vocês o que tenho aprendido, né? E gostaria muito de passar isso, né? Qual que é a diferença de um C-Hub? Enfim, tem outras diferenças também. O C-Hub também, em alguns carros, tem alguns componentes que você consiga mudar para poder ficar bem parecido com o ball, né? O pivot ball do Mugen. Mas você vê que uns carros são melhores em umas pistas e outros precisam de outras coisas, né?
Queria um dia pilotar um Kyosho, não tive essa oportunidade ainda. O meu é Mugen, então eu estou tentando conhecer cada vez mais sobre o carro para melhorar cada dia mais, né? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar lá pro vídeo de novo para falar mais coisas, talvez, eu acho. 47 minutos já. Valeu, isso aí. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas tudo isso que a gente falou é muito importante, faz diferença no carro. Espero que vocês aproveitem, apliquem aí o que precisa aplicar, né, para cada um, dependendo de cada um. A forma também de você escolher qual modelo que você quer, o que você quer pilotar, o que você tem mais prática, então entender as particularidades de cada um, né? Isso é muito importante. E, cara, ver os vídeos lá, cara, ver o vídeo do Joseph, que ele fala detalhadamente o que a gente falou aqui, né? Pode ser que tenha mais alguma informação que eu não falei aqui, apesar de eu já ter visto o vídeo algumas vezes, né? E aproveitem, cara. Aproveitem também para se inscrever para os vídeos novos saírem. Quando sair, vocês já vão ser avisados aí. E a curtida ajuda, né? Eu acho que ajuda, não sei. Mas eu não sou youtuber, né, para saber, mas a intenção aqui é a gente fazer alguns vídeos que façam sentido pro hobby, né? E façam com que as galera assistam. Então, comentem aí, que o comentário de vocês é super importante. Daqui para frente de setup, vou tentar fazer vídeos mais curtos, né? A gente falou de muita teoria, então vídeos, sabendo isso, masterizando essas teorias, a gente fazendo só setup rápido, acho que dá para separar os vídeos e vai ficar mais rápido, vira consulta, acho que é legal também. Beleza? Isso aí, valeu, galera. Obrigado aí por tudo aí. Show. Tamo junto.